Boa noite, pessoal. Então, pode se apresentar para o pessoal. Bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre alimentação natural, né, Letícia? Desvendar um pouquinho Isso, esses mitos aí, esses verdade. Googles, né, que as pessoas têm feito muito pelo Google aí, essa alimentação errada. É, com Estamos, certeza. E tem que ser vamos feito ver. da maneira certa para não prejudicar a saúde do animal, né? Com certeza, Letícia, precisa ser individualizada, suplementada, né? Principalmente para pacientes doentes, né? Pacientes sadios, ser mais tranquilo, mas não pode ser feito às cegas. Esse é o grande segredo do sucesso da alimentação natural. Sim. Então, para a gente começar, fala um pouquinho do que é alimentação natural, como que é essa composição, quais tipos de alimentação natural que a gente tem, para o pessoal se sintonizar um pouquinho. Então, a alimentação primeiro natural, o que que é? Não é resto de comida. A gente tem que deixar muito claro isso. Não é resto de comida. Você dá o arroz com feijão, o antigo angu, é o bofe que as pessoas davam na fazenda antigamente. Isso hoje não é alimentação natural. A alimentação natural é aquela alimentação direcionada, balanceada para cada animal, né? Não tem segredo, não tem nada de mágica. É você fornecer fontes de proteína, né? A carne. Qual a carne que eu vou usar? Eu vou usar uma carne bovina, um frango, um peixe, uma carne exótica, né? Os animais com problemas de pele, a gente tem que usar carnes exóticas com problemas intestinais. O que é carne exótica? Por exemplo, coelho, rã, avestruz, tudo isso a gente considera carne exótica. Eu tenho que ter fontes variadas de carboidratos. Muita gente pergunta qual carboidrato usar. O que é carboidrato? É o que fornece energia. Então, pode ser desde um arroz, né? Arroz branco, arroz integral, arroz parabolizado. Existem diferenças junto às prescrições, né? Uhum. Aí entra coca, batata inglesa, batata doce. Então, é coisas comuns da nosso dia a dia. Tem que ter Sim. uma fonte de fibra, né? Fonte de fibras. Uhum. Eu uso muito abóbora, moranga, eu uso aveia, eu uso fibra de maracujá. Então, a gente tem uma gama de nutrientes comuns que a gente pode utilizar. Biomassa de banana também é interessante. Uhum. E tem a fonte de gordura, né? Porque às vezes só a gordura da carne ela não me completa o valor calórico. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com óleo de coco, que é excelente para os animais, girassol, né? O azeite, eu não gosto muito de trabalhar com azeite para animais, porque eles não têm tantos benefícios quanto tem para gente, seres humanos. Uhum. Então, É mais ou porque você menos tem que saber escolher o azeite, né? É muito difícil no mercado hoje em dia você achar um azeite bom, né? não é nem isso, a questão é a fonte de gordura mesmo, específica Ah, para o sim. animal. Não tem a ver Uhum, muito com a quantidade do azeite, o fato de aquecer ou não o azeite. Aí, uhum, nesse caso, eu uso o mais barato, por exemplo, óleo de girassol, ou sim. então a gente começa a usar óleo de coco, aí tem vários tipos de Óleo fontes de coco eu uso aqui em casa. Exatamente. E hoje a gente já tem a opção de ter ele sem sabor, né? Então é muito Sim, tranquilo. sim. Mas é isso. Aí entra legumes, né? Por exemplo, tudo Sim, pode as usar. vísceras, né? As vísceras, né? Os miúdos, eu gosto muito de trabalhar como ela, coração de frango. Aí pode usar coração de boi, língua. Então, assim, tem que ouvir o proprietário, o tutor, para a gente. Qual que é a rotina deles? Porque não pode Uhum. ser nada complicado. Tem que fazer parte da rotina, aquilo tem que ser prazeroso, mal prazeroso para quem está fazendo. Então tem que ser uma rotina. E o pessoal tem que entender, gente, que não é pegar esses alimentos e colocar numa vasilha do animal e dar. Não, é tudo medido, é tudo balanceado, de acordo com o peso dele. Igual a doutora falou, se tem um problema de rim, por exemplo, não pode dar certo tipo de alimento. Se tem uma dermatite, é outro tipo de alimento. Então, é tudo muito personalizado. Então, por isso que ela falou, das dietas na internet, você olhar no Google, para um cão saudável, é arriscado, mas ainda ok. Agora, para um cachorro que tem um problema de saúde, você mata um cachorro, você dá da sua cabeça, né? Fazendo do seu jeito. A alimentação natural ela tem inúmeros benefícios, mas assim, você sabendo fazê-lo direitinho. Tem toda a questão de suplementação também que vai na alimentação, né? Mas eu acho super interessante. Eu, na verdade, eu conheci a alimentação natural já tenho 7 anos, mais ou menos.
ela estava começando ainda. O pessoal, quando eu comecei a fazer, eles me achavam meio doida, assim, falando assim, que você tá dando comida para cachorro, alimentação para cachorro, porque eu fazia as porções cozidinho na panelinha de vapor, porque a Belinha, que foi a minha primeira cachorrinha, ela tinha uma intolerância muito grande à ração. Ela não comia, ela passava mal, ela tinha quadro de dermatite. Então, depois que eu fiz assim alimentação natural para ela, resolveu assim totalmente. Foi muito bom. Mas aí eu fiz curso, né? Na época, eu montei, fiz a consulta com a doutora do Cachorro Verde, a doutora Silvia, fiz a dieta certinho. E dei, mas não foi da minha cabeça. Então, assim, é muito importante ressaltar isso para o pessoal não fazer de cabeça, procurar um veterinário, né, especializado para montar a dieta certinho. Mesmo assim, só fazendo você, mesmo para animais saudáveis, essa dieta básica, que às vezes faz esses cursos rápidos, ela não é indicada. Pelo seguinte, eu vou te dar um exemplo muito clássico que eu pego na rotina do meu consultório. O animal, ele não produz a vitamina D. Então, se eu não tenho vitamina D, como que eu tenho absorção do cálcio? Como que o cálcio vai para dentro dos ossos? Isso não ocorre. Então, você está fazendo o melhor, você está fazendo a comidinha fresca para ele, né? Tentando dar a fonte de proteína, de carboidrato, mas você não, essa alimentação, você não sabe qual o percentual de cada ingrediente, né? Porque isso não tem na internet para te fazer, não é qualquer colega veterinário que entende cálculos, porque são cálculos complexos, né? Sim. Então, é perigoso. Eu tenho pego muitos animais doentes, né? Realmente doentes, vindo da alimentação natural, feita às cegas. O que é feito às cegas? Internet, cursos rápidos. Eles não estão fazendo por mal, eles estão querendo bem para o animal, mas eles não sabem dos malefícios que isso traz. Sim. Eu sempre digo, A Belinha, por exemplo, eu tive que ajustar a dieta dela, porque no começo ela estava ganhando muito peso, aí tive que refazer, controlar, até achar o ideal para ela. Então, realmente precisa de um profissional para estar o que eu fazendo. digo, se você não tem tempo, você acha complicado, você não quer investir no nutricionista, né? Dê ração. Pelo menos você Sim, não está fazendo mal ao animal. Eu sempre digo isso, eu não sou contra a sim, ração. Eu prescrevo muitas rações, eu não prescrevo só alimentação natural. sim. Claro, e sempre que possível, eu dou prioridade na alimentação natural por motivos clássicos, né? Uhum, Se a pessoa não quer fazer corretamente, quer fazer machismo, achando que entende, é melhor dar ração. sim. Eu, por exemplo, hoje em dia eu tenho 40 cachorros e 4 gatos. Eu não consigo fornecer alimentação natural para todos eles. Mesmo a crua, que é mais fácil de fazer, que você pode congelar e tudo, eu não tenho condição, assim, humanamente é impossível para mim. Então eu ofereço ração para os meus animais, mas assim, os cachorros mais velhos que já são acostumados com a alimentação natural, eu não mudei, né? Dando uma ração de boa qualidade é melhor do que dar uma alimentação mal feita. Fato. A gente evita muitos problemas aí. Sim. E sobre a ração, tem alguma dica assim, que você pode dar para gente poder escolher uma boa ração? Porque muita gente também me pergunta sobre isso, de, mas qual ração então? E aí o pessoal só fala assim, dá uma super premium, mas eu acho que tem que ler o rótulo, né? Tem que ver certinho o que que pode ter, o que que não pode ter na ração. Então, na verdade, não existe. Primeiro, a gente tem que deixar claro o seguinte: não existe oficialmente o que é uma ração combate, uma ração prêmio, super prêmio. Né? Isso, qualquer ração simples pode ser classificada como super prêmio. Não existe aquela ideia, eu não sei que momento criou-se essa teoria de uma ração super prêmio em alta quantidade de proteínas. Então, as pessoas vão pela quantidade de proteínas. Não tem nada a ver. Então, assim, o que eu aconselho? Primeiro vai nas marcas mais conceituadas, nas marcas mais consagradas. Você não está pagando somente uma marca, pode ter certeza disso, porque por trás daquilo ali tem pesquisas envolvidas, tem muitos testes. E o grande problema que eu vejo na ração é que a ração usa muitos ingredientes, usa muita fonte de proteína, carboidrato em excesso. Então, eu sempre falo assim, menos ingredientes numa ração é mais qualidade para a ração. Uhum. Né? Porque eu vejo que utiliza aí 3 fontes de proteína, por exemplo, trabalha com bovino, cordeiro,
suíno, né? Usa torresmo, por exemplo. Isso desenvolve muita alergia nos animais, muita alergia. Então, assim, menos ingredientes de uma ração, quer dizer, às vezes, a ração de maior qualidade. Isso é importante. Hoje, muita gente está optando por uma ração que não tenha transgênico, né? Embora é meio complicado quando a gente entra na guerra do transgênico, não transgênico, porque hoje no Brasil a gente não tem uma estrutura para produzir, por exemplo, soja somente não transgênica. Acaba havendo uma contaminação cruzada, né? A gente não tem silos tão específicos para armazenar tudo isso. Nós não temos regiões geográficas para a produção de um determinado produto específico. Então, assim, o pessoal está muito preocupado com o tal da ter ou não processo transgênico, só que a gente tem coisas mais importantes para se preocupar. Eu opto por que tenha produtos mais naturais, por exemplo, polpa de beterraba como fonte de fibras, menos variações de proteína, né? É mais saudável. Sim, sim, ótimo, ótimo. Voltando para a alimentação natural, então a gente já sabe mais ou menos, né, o que é dado, né, que são as fontes de proteínas, carboidratos, gorduras, vísceras, a gente sabe mais ou menos. A gente sabe dos suplementos, né, que tem que fazer a suplementação. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os tipos de alimentação natural, né, porque tem mais de um tipo que pode ser oferecido para o animal. E qual que é o ideal, assim, para cada um? E nós temos a alimentação natural, ela pode ser crua ou cozida, né? Não existe o ideal, existe o que é mais fácil para você administrar. Porque uma vez balanceada, ambas são tranquilas. Cada uma tem suas vantagens. Por exemplo, qual que é a desvantagem que eu vejo na alimentação natural crua, onde você fornece tudo cru para o animal, né? Para quem não entende, não acompanha, por exemplo, carne, as carnes são cruas, ovo cru, tudo cru. Às vezes é a conservação do alimento, né? Porque a carne está com um processo de congelamento, dependendo do tipo de carne, de 72 horas, às vezes 7 dias, para a gente diminuir, né, a contaminação. O ovo, por exemplo, é um produto altamente contaminante. Então, assim, a desvantagem que eu vejo, nós moramos num país tropical, um país de temperatura quente. Então, se você não tomar todo o cuidado com a alimentação crua, o risco de infecções sucessivas, ela é muito grande mesmo. E animais, por exemplo, animais que moram em apartamento, aqueles animais pets, os pequenininhos também, às vezes os tutores não gostam do cheiro que fica, né, na pelagem, porque a gente está comendo uma carne crua, vai dar aquele cheirinho de sangue mesmo. Então, assim, primeiro eu gosto de ouvir o tutor, o que ele espera da alimentação natural. E a alimentação natural crua, a com ossos, ela pode ser oferecida para cachorros pequenos também? Ou aí é melhor sem ossos? Não existe, porque a gente acaba dando o estilo do osso para o animal, né? Por exemplo, um exemplo, se eu tenho um cachorro pequeno porte aí de 5 quilos, por exemplo, eu posso dar aquela asinha de frango, né? A gente amassa a asinha de frango crua e fornece para o animal, ele consegue. É importante ressaltar aqui, falando de osso, jamais dê osso cozido para o animal. Jamais. Sim, Né? O osso cozido modifica a composição do causa espículas, que é aquelas pontinhas, pode causar perfurações, né? Então, assim, jamais existe essa pescoço do peru e dá para o meu animal. Gente, não façam, tá? E a ração, e a alimentação natural cozida? Hoje é que eu mais trabalho, Letícia. Mais trabalho porque a facilidade do armazenamento só produz aí já para 15, 20, 30 dias. Ela pode ser armazenada no congelador por até 60 dias. Ela não perde, igual muita gente pensa, ela vai perder vitaminas e minerais. As vitaminas, quando eu perco, é no cozimento e não no congelamento, no resfriamento. Tá? E ela pode ser refrigerada por 3 dias. Então, assim, na correria do dia a dia, as pessoas deixam as refeições para o dia e vão administrando ao longo do tempo. Então, tem esse facilitador que não precisa de contaminação, de sujeira, né? Hoje, aproximadamente 90% dos meus pacientes, dos tutores, dos meus pacientes, preferem a cozida. Eu também faço a cozida e eu faço para semana. Aí eu tenho aquela panelinha de vapor de 3 andares, assim, então é super fácil. E normalmente me ajudou até a me alimentar melhor.
porque aí eu faço para mim e faço para eles. Assim, Certo. todos os legumes, tudo cozidinho, e aí eu faço para mim e para eles. Mas assim, eu não uso tempero no deles, nada. Mas assim, os legumes principalmente eu consigo fazer e aí voltando durante a semana. Eu não faço esse processo dos 30 dias. Normalmente Uhum. eu faço para semana. Mas a relação a temperos, você pode usar temperos, tá? Não, eu falo assim, sal, né? Que Não, aí. mas então, é até bom você tocar nesse ponto. Eu tenho visto muita gente condenando o sal. O sal, ele não pode ser em excesso, mas ele tem que estar na alimentação. Não é só para a palatabilidade. Ele tem que estar na alimentação, por quê? Porque é o sódio que carrega o potássio. Se Uhum, eu não tenho sódio, que é o sal, o potássio não entra para dentro da célula. O uhum. animal começa a ter fraqueza muscular, começa a ter fadiga. Igual quando nós vamos para a academia, nós tiramos muito, liberamos, né, muito suor, nós ficamos, os músculos ficam cansados. Isso acontece também com os animais. Então, mesmo pacientes nefropatas, cardiopatas, não é aquele quantidade de sal mal ao paladar, mas aquela pitadinha de sal tem que ter, assim, é de saúde mesmo, tá? Mas não é zero sódio, não. E não Sim. precisa pensar em sal rosa, sal. Não, Sal usa sal comum. marinho. Sal marinho, gente, usa sal comum. Não vamos complicar. Use sal comum, não tem. Não pode usar cebola, né? Eu também tenho uma pergunta ali sobre o tomate, já vou responder. Mas a Isso. cebola, por exemplo, a cebola ela é tóxico animal, ela não deve ser utilizada. Eu não recomendo também o alho. O alho não é tóxico, mas o limiar entre o tóxico e o não tóxico ele é muito pequeno. Então, na dúvida, eu prefiro não prescrever. Mas podem abusar do açafrão, orégano, tomilho, né? Orégano, assim, eles adoram. Pode, né? Tranquilo, seja ela desidratado. Sim. Estão perguntando aqui, Letícia, do tomate. O Mas tomate. o tomate ele não é vilão. Não sei por que eles condenam tanto o tomate. O tomate tem uma certa acidez, então pacientes que têm problema gástrico, né, às vezes tem gastrites, eu não indico, não prescrevo. Mas o tomate não é vilão na dieta. Um grande vilão na dieta que poucas pessoas sabem é a cenoura. A cenoura ela é potencialmente alérgica. Eu vejo pego muitos pacientes que os dermatologistas me encaminham, e aí vou conversando, e eu descubro que comem muito cenoura e a cenoura realmente é um potencial alérgico. Fica essa ressalva. Não, ela não é Nossa, e aqui tóxica. em casa eu uso como petisco, assim. Eu corto a cenoura e dou para eles morderem, assim. Não, mas eu também uso para os meus pets, isso não é problema. Mas aquele animal que já tem problema dermatológico, as Uhum. coisas que devem estar de todo jeito é a cenoura. A cenoura Essa. é esse potencial alérgico. Olha que Tá? legal. Então, uma ótima dica. A Mai, ela também tinha me perguntado, ela me perguntou no Instagram, na verdade, naquele post. Ela estava me perguntando sobre como que a gente pode fazer essa transição da ração para a alimentação natural. Porque, assim, muita gente tem essa dúvida e fala assim, ah, não, vou começar com alimentação natural. Gente, não é assim. Se você oferece alimentação natural do nada para o seu cachorro, ele é acostumado a comer ração, você desregula tudo no cachorro. Né? Com certeza. É igual acontece, o pessoal o pessoal que quer misturar ração com caseira. Uhum, Gente, ou de, ou de comida caseira. Tá, sim. esporadicamente, tá tudo bem, mas não existe caseira, alimentação natural e ração. A transição, eu uso, eu está muito certo. 10 dias, né? Qual que tá comendo? Taxiano, você está escutando? Ah, Eu tô escutando. acho que tem cachorro latindo aí. É, É o cachorro da vizinha. eu uso com meus pacientes, isso assim, cada nutricionista deve ter o seu protocolo, mas o protocolo que eu mais encontrei que mais dá certo dura 10 dias, essa fase de transição. Então, nos primeiros 3 dias eu faço, né? Eu prescrevo 75% da ração e 25% do total calórico, eu já entrego prontinho para o doutor as contas da alimentação natural. Do quarto dia até o sexto, sétimo dia, eu já vou meio a meio. 50% de alimentação natural, 50% ração. Depois, até o nono dia, eu inverto, né? 70% de alimentação natural e ração
A partir do 10º dia, 100% de alimentação natural. Eu vejo muitos colegas nutricionistas que mexem nessa área de alimentação natural reclamarem da diarreia. Olha, eu digo que eu não mesmo com meus pacientes, às vezes mais moles, mais mole, mas isso é porque a alimentação natural é 70 a 80% de água. Então não vai ficar aquelas fezes tão durinhas, vai ficar um pouco mais mole, mas as fezes não podem grudar no chão. Tá? Elas não podem grudar. Então eu não tenho problema com diarreia na fase de transição. Não, eu também aqui não tenho, não. É super tranquilo. Agora, sim, só está nos ouvindo, vamos parar com essa ideia de dar aquele agrado para o animal. Né? Ah, hoje eu vou dar comidinha caseira, amanhã eu volto para a ração. O agrado, o risco, ele deve ser no máximo 10% do valor calórico. Então, por exemplo, lá no meu Insta tem receitinhas lá de biscoito. Pode fazer os biscoitos, mas isso aqui não pode ultrapassar 10% da diária do animal, porque isso é risco. Ah, eu quero dar um brócolis, quero dar um pedacinho de frango. Pode dar, mas desde que não ultrapasse 10%. Sim. Saiba usar esse agrado, esse petisco, né? Eu aqui em casa eu uso como enriquecimento ambiental para treino, né? Quando eu quero, né, ensinar alguma coisa, aí eu uso uma coisinha ou outra com os meus cachorros que não comem, né? Que comem ração, no caso. Agora a Belinha, por exemplo, aí nem precisa. Eu falo assim, Belinha, você já tá comendo burn melhor, você ainda quer petisco, minha filha? Mas nós temos uma cultura, né? Na verdade, a gente tem uma cultura social que a gente agrada. Nós humanos fazemos isso conosco mesmo. A gente agrada através do alimento. Eles combinam, toda confraternização, tudo. Eles são sempre em volta de uma mesa. O que nós vamos comer, o que nós vamos levar para comer. A gente chega em casa e traz para um filho um chocolate, um doce. Então, isso é uma cultura. É uma cultura humana que a gente está levando para os nossos animais. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o animal que está sendo bem nutrido, ele não precisa desses itens. Esses itens não agradam, como adestramento, que ele fez uma coisa legal. Ou você quer agradar de alguma forma. Eu não sou contra dar o petisco, mas ele tem que ser supérfluo da dieta. Ele não pode ser a composição total da dieta. O pessoal dá pão, por exemplo. Pão é um veneno para animal, gente. Pão, o trigo, né? Ele tem um potencial alérgico. Então, é complicado. Chocolate, gente. Na hora que eu vejo criança com chocolate perto de cachorro, me dá desespero. É verdade. É muito complicado. Então, assim, é tóxico, né? Então, tem que ter cuidado mesmo. Eu tento ao máximo passar essas informações. Eu uso muito o meu Insta, assim, a parte técnica mesmo, para passar essas informações para as pessoas se conscientizarem mesmo, que não é coisa que hoje está tendo essa humanização dos animais, né? Então, o que a gente come, eles comem. Nem tudo é saudável para eles. Então, tem que ter esse cuidado, esse zelo. A Nath está perguntando aqui, a Nath é doutora de um paciente meu, o Costelinha. O Costelinha é um nefropata de 6 anos. O cálcio, a suplementação de cálcio ela é muito delicada. E o excesso de cálcio pode levar a vários, né, de cálcio tudo. Às vezes o animal já vai perdendo massa muscular por alguma patologia. Nós perdemos muita massa muscular quando vamos cansar. Imagina os animais que não têm essa suplementação contínua, acompanhamento contínuo. Então, a suplementação de cálcio tem que tomar muito cuidado por causa do excesso. E ela sempre tem que vir, geralmente, acompanhada com fósforo. Só que, por exemplo, animais nefropatas, não posso administrar fósforo. Sim. Então, assim, aí o que eu faço com cálcio? Então, assim, em cada caso individual, eu não posso simplesmente falar assim, olha, suplementar com cálcio, geralmente é o que a gente utiliza, carbonato de cálcio. Não posso simplesmente suplementar sem ter um fósforo, sem ter um acompanhamento clínico, laboratorial, porque às vezes é muito fácil falar assim, o animal está com problema, está com déficit de nutrientes. Não, o animal às vezes está com déficit de nutrientes por causa da idade, por causa das patologias, isso acontece. Acontece com nós, gente. Os animais não são diferentes. Não existe mágica. É fazer o certo, cada dia melhor e evitar o máximo de erros e achismo. Não existe. As comprovações científicas estão aí para a gente utilizar de forma correta e parar com esse achismo. Sim. Não, é verdade.
É... A Andressa tá pedindo desculpa pelo riso. Ô, Andressa, deve estar sorrindo também do meu sotaque, né? Goiano nunca perde esse sotaque do R. Semana que vem o Costelinho vai te visitar. Vai, os Costelinho é um paciente antigo, muito querido. Ai, ai. Gente, falando um pouco ainda sobre os alimentos, né? Que a gente falou da questão da cebola, que o alho não é recomendado, né? Porque questão do limite, né? De toxicidade que você falou. O chocolate de jeito nenhum, pelo amor de Deus. A gente tem a Carambola, uva também, né? carambola, uva passas, ela é extremamente tóxica, porque o pessoal, a uva, lembra que a uva é tóxica, essa uva passas. Então, eu Sim. pego pacientes aí, por exemplo, eu falo que 25 e 26 de dezembro são os dias que eu mais trabalho. Por quê? Porque as pessoas acham que os animais precisam de participar da ceia. Sim, E aí, se intoxicam com tudo, com excesso de gorduras, com tudo, é complicado. é verdade. Tem gente que já está querendo fazer consulta, doutora. Ela tinha que ter me perguntado antes, eu estava vendo aí onde eu atendo. Bom, lá na minha vida tem os locais de atendimento, né? Na região do Zona Sul eu atendo na Clínica São Francisco e na região da Pampulha eu atendo no Master. O preço da consulta é o mesmo, eu não tenho que responder, é R$ 250, tem um retorno, tá? Em ambas as clínicas é o mesmo valor. Depois eu vou deixar, gente, para vocês o contato da doutora Karina. No post do Instagram tá marcado, né? O seu Instagram, mas eu deixo aqui também, que eu vou deixar salva a live, aí para o pessoal poder entrar em contato, né? E a doutora Carita, ela é muito inteligente, é estudadíssima, sabe tudo. Não sei tudo, não. Cada dia eu aprendo um pouquinho, Letícia. Mas a nutrição, ela veio por causa da parte da gastro, né? Eu sou Uhum. gastroenterologista, faço primária, e a nutrição veio com a necessidade de tratar meus pacientes. Então, acabou que eu apaixonei e fiz meu doutorado associado a gastro. Então, assim, cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Erros e acertos, e comprovações científicas, mas a nutrição ela precisa ser baseada em dados científicos. É uma coisa que eu tenho lutado muito junto com meus colegas da área de nutrição, para a gente parar de achar que o básico da informação dá certo. Porque no futuro muito próximo a gente vai ter muitos problemas de saúde por causa dessa alimentação errônea aí que o vem fazendo no dia a dia. O pessoal pergunta, igual ontem eu abri meu Insta para perguntas e respostas, questionaram assim, qual quantidade de comida eu devo dar para o animal e para o peso e a raça. Gente, nutrição não é baseado somente nisso. Não é Claro, só não. nível de atividade. Não, eu tenho que saber se o seu animal. Será que o seu animal tem algum problema renal e você não sabe? Será que o seu animal está anêmico e você não sabe? É, Será precisa dos exames, tudo certinho. que não é simples? Então, assim, vamos parar com esse achismo. A Fernanda está perguntando quanto de atividade natural posso dar por semana para os gatinhos. Ah, falando em gatos, né? O pessoal fala assim, você não tem de gato. Minha casuística de gato, não chega a 5%. Porque os gatos, eles não aceitam muito alimentação natural. Eles gostam da, da ração, do estruzamento da ração, aquela ração seca, do mastigar. Exceto gatos que foram criados desde bebê com alimentação natural. E aí, depois, então, gatos que às vezes convivem muito com muitos cães e passam a comer natural, mas não é fácil. Processo difícil, demorado. Eu gosto muito do atum enlatado, conservado em água, sem temperos, para substituir os patês. Os Uhum. patês para gato, né? Porque o patê para gato é aquele tanto de sódio. Eles amam, mas eu prefiro dar o patê. Aqui em casa eu pego o filezinho de tilápia, faço ele no vapor e depois eu meio que amasso ele, para ele ficar como se fosse um patezinho mesmo. Eles adoram. A vantagem do atum enlatado em água é que ele tem uma quantidade de água, né? Porque hoje se prefere muito utilizar patês por causa da umidade, né? O gato desenvolve muitos problemas renais, problemas de cálculos,
por causa da nutrição, da ração seca, né? A ração ela tem 20% de umidade. Então, eles desenvolvem muito problemas renais e cálculos uretrais por causa da falta de água mesmo. E o paté ajuda muito nisso, muita água. E aí, para evitar uma coisa tão salgado, tão industrializado, eu tenho optado pelo patê, pelo atum enlatado conservado em água. Fernanda, não existe uma quantidade fixa. O gato, diferentemente do cachorro e de nós, a hora que eles estão saciados, eles param de comer. Eles não comem por compulsão. Então, isso é fantástico, né? Então, assim, é um agrado mesmo. É um plano para eles, a hora que você chega em casa, você está saindo. Da mesma forma que o patê. E não pode esquecer a refeição principal também. Teve uma pergunta para cima um pouquinho da Cista. Ela está perguntando sobre a dieta para um paciente com leishmaniose. E eu já vi bastante dessa pergunta de alimentação natural para paciente com leishmaniose. Olha, eu faço uma brincadeira que é séria. Diagnosticou leishmaniose, deu diagnóstico positivo para leishmania, além do tratamento que tem que ser feito, entra a alimentação natural. Não é porque eu prescrevo alimentação natural, porque eu posso prescrever uma ração para leishmaniose, por exemplo, um cão portador de leishmania, tem que ser uma ração sempre para animais idosos, que tem baixo teor de proteína. Fica a dica aí, pessoal. Então, quem não quer dar alimentação natural, está fazendo tratamento de leishmaniose, usem ração, o veterinário que está fazendo tratamento de cor, use ração para animais senis, que tem uma baixa quantidade de proteína. Porque o que prejudica o animal no tratamento de leishmaniose? Porque as drogas afetam demais. Então, os animais eles adoecem por causa de insuficiência renal. Hoje é o que mata em animais que estão em tratamento de leishmaniose. Então, eu sempre digo o seguinte, que os rins, ele é igual uma roda d'água. Né? Quanto mais água você dá, melhor ela funciona. Então, aí vale a equiparação. Se uma alimentação tem 20% de umidade e uma alimentação natural tem 80%, por si só, eu já preconizo alimentação natural. Agora, se eu sei que é um animal que já vai desenvolver insuficiência renal, porque, por exemplo, a lupurinol, que propicia a formação de cristais nos rins. Então, você vai dando microcristais e faz urina, observando que tem cristais na urina, eu já tenho que prescrever que esse animal ele potencialmente a desenvolver insuficiência renal. Então, eu já tenho que prescrever uma dieta com a menor quantidade de proteína. Ah, ele não tem insuficiência renal ainda. Que ótimo. Então, nós vamos fazer tudo para que ele não desenvolva a lesão. Então, eu sempre digo, positivo para a leishmania, já procura uma alimentação natural, porque a dor de cabeça que você vai ter no futuro, com problemas, vai ser amenizado em muito, muito mesmo. Sim, com certeza. Tem mais dúvidas, gente? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. A Lu Barros está falando que a Nala tá amando a alimentação personalizada dela para leite. A Nala tem a Golden, que tem o irmão, o Simba. Eles têm 3 Goldens. O Simba é um anão extremamente alérgico. Então, você imagina isso com a tutora que eu falo. Quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Né? Sim. Essa tutora, ela tem 3 Goldens, sendo que um faz uma dieta específica para alergia. Ele tem uma alergia muito grave, com obesidade. Nós conseguimos. Já está ficando maravilhoso, muito músculo e emagrecimento. E controlamos a alergia dele. E a Nala também, né? Ela quer insuficiência renal. Então, eu posso usar os mesmos ingredientes, às vezes, para animais que convivem no mesmo ambiente, para não dificultar para o tutor, mas em quantidades diferentes. Sim. Né? Então, assim, tudo isso para facilitar, porque a gente tem que pensar o seguinte, a alimentação ela não pode dificultar o dia. Sim, com certeza. Tem que ser prazeroso, né? Tem que ser palatável e prazeroso. Eu sempre, quando eu faço uma prescrição, eu imagino o seguinte, eu comeria essa dieta? Eu comeria essa comida? Porque a hora que eu vejo que a comida está ficando muito seca, né? Uma coisa que puxa o sabor, eu não comeria. Então, por que eu vou prescrever para o animal? Mesmo mais doença, animal que tem pancreatite, por exemplo, que hoje é um grande desafio para mim na clínica. Então, e a gente tem sucesso.
Eu nunca perdi um paciente com pancreatite, sempre controlei natural. Nossa, Eu isso é muito bacana. tenho tutores me ouvindo aí que sabem que é verdade, colegas veterinários. Nunca perdi paciente com diabetes, a gente está controlando diabetes muito com alimentação natural. Então, assim, cada paciente ele é único, não adianta. E tem que ser tratado de maneira unilateral, direcionada, com zelo. O pessoal, assim, tem muita gente que fala assim, sua consulta demora muito. Então tem que ser explicado, são 90 minutos de um bate-papo. Sim, se você vai num consultório para você montar uma dieta para você, gente, a médica também vai pedir para você exame, vai perguntar como que é a sua rotina, que hora que você acorda, que hora que você almoça, que hora que você dorme. Por que para o animal seria diferente, né? Exatamente. E aí, para o animal, a gente já tem que fazer várias crenças que foram criadas ao longo do tempo, que o Google deu, né? Igual, por exemplo, essa questão do sal, que não pode temperar, que a fibra, por exemplo, eu vejo gente que chega com a dieta pronta, não tem fonte de fibra específica. Gente, o intestino precisa de gordura, faz parte. Uma dieta hoje, ela para o animal ele não precisa de muito carboidrato. Uma ração, ela tem em média 40% de carboidrato. Olha que loucura. Por isso que hoje, por exemplo, bulldogs, hoje está tendo muito problema com o bulldog, com problemas gastrointestinais, excesso de carboidrato, excesso de fermentação no intestino. Então, na alimentação natural, eu tenho que jogar proteína e gordura alta. Aí sobra menos carboidrato. Então, Sim. a gente tem que saber esses manejos. Tem uma pergunta da Fernanda, se existe relação entre a atopia e a colite. Então, primeiro só dizendo o que é atopia, né? Porque tem pessoas que às vezes estão nos ouvindo aqui e não sabem. Atopia é um processo alérgico idiopático. Quando as pessoas, assim, o diagnóstico de atopia, o mal é alérgico, a dermatite alérgica, e não se sabe a causa. Não é por causa de picada de pulga, não é por causa de um alimento específico, então ele é um cão atópico. E E a ele colite, pode ser alérgico a várias coisas, né? várias coisas, inclusive. Então, assim, às vezes o animal é alérgico a ácaro, por exemplo, e é alérgico a um alimento. Só que, Letícia, eu tenho observado, eu vários dermatologistas, colegas de Belo Horizonte, me encaminham esses animais, né, para prescrever dieta para alergia alimentar. E aí, naquele bate-papo e tudo, a anamnese, eu vou perguntando, e como a parte de gastroenterologia, né, é uma área que eu falo que é 2 consultas, paga uma e ganha 2, né, porque eu não consigo fazer a nutrição sem tratar o intestino. E eu tenho observado cada vez mais que o animal alérgico, ele não tem pele primária, ele é secundário a um problema intestinal. Então, aí começo a perguntar, fezes, né? Começa a ter gases, começa a ter vômito, aí você vai fechando o ciclo ali e acaba evoluindo que o animal tem, por exemplo, uma colite, que é uma inflamação no intestino delgado, o animal tem uma doença inflamatória intestinal, e aí eu trato esse problema intestinal, ele para de ter um reflexo dermatológico, para de ter alergia dermatológica. Então, porque a pele é o que incomoda o tutor. O animal, às vezes, né, aquele prurido, aquela coceira, é aquilo que incomoda. Mas, por exemplo, o muco nas fezes é sinal de várias patologias, só que aquilo passa desapercebido, porque aquilo não incomoda, né? Sim. E aquilo é um diagnóstico fantástico para mim. Então, é uma boa anamnese, é um bom bate-papo, são verdades. Eu já ouvi em palestras e tudo que o intestino ele comanda tudo, né? O intestino é o segundo cérebro, né? Isso é uma frase clássica da medicina humana, que ele é o segundo cérebro. Tanto é que 100% dos meus pacientes eu inicio o protocolo com a desintoxicação. Eu tenho que preparar o intestino, né? Ele já começa a alimentação natural na primeira consulta, independente de exames, independente de qualquer coisa, ele já sai com um protocolo. E aí eu faço uma desintoxicação. O que é essa desintoxicação? Eu tenho que preparar o intestino dele para absorver os da forma mais saudável possível. Porque se o intestino dele está todo inflamado, carboidrato em excesso, palatabilizante de ração,
conservante, corante, tudo que a gente come, né? Eu falo assim, nós comemos muita porcaria, né? Essas coisas É como se a industrializadas, gente isso... comesse só fast food, né? Exatamente, exatamente. O pessoal fala assim, qual que é a vantagem da alimentação natural? Eu falei, imagina você comendo fast food a vida inteira. É uma ração, claro, que é um alimento balanceado, né? Não é aquele fast food, né? Que a gente fala assim, aquele lixo, dia do lixo. Mas não é um alimento natural. Tem conservantes, tem tudo. É inflamar o intestino do animal para ele absorver os nutrientes. E é dessa forma que a gente trabalha e tem tido sucesso. Sim, muito bacana. Doutora, a questão da obesidade, tem como os animais emagrecerem tranquilamente com alimentação natural? Inclusive, eu vejo muita gente que opta pela alimentação natural justamente por essa questão do peso, porque tenta de tudo e não consegue fazer o animal emagrecer. É, esse tenta de... Então, aí opta pela alimentação natural. Esse tenta de tudo, ele é controverso. As primeiras perguntas que eu faço é o seguinte: você está dando uma ração light, ração peso obeso, tem marcas no mercado, você vê lá na embalagem a quantidade diária que o seu animal precisa? Não, doutor, eu ponho no potinho e ele come. Então, gente, tem que ler. Eu tenho que ver lá qual que é a quantidade. Por exemplo, o animal pesa 10 quilos, comer, exemplo hipotético, a ração está lá 100 gramas. Essas 100 gramas tem que ser divididas em duas diárias. Só que a pessoa não pesa, não quantifica e deixa à vontade. Então, emagrecimento não é somente forma matemática, não é somente deixar um animal passar, entre aspas, abaixar as calorias dele. Eu trabalho, por exemplo, eu não tenho nenhum paciente que está em protocolo para obesidade que eu faça uma dieta extremamente hipocalórica. Por quê? Porque o animal que fica com fome, ele vai aumentar o cortisol, que é o hormônio do estresse. E o animal estressado, ele não consegue emagrecer. Ele vai estar o tempo todo ali pedindo comida, vai estar o tempo todo estressado, ele vai estar o tempo todo querendo, de alguma forma, chamar a atenção do tutor. Isso é extremamente desgastante para todos. Então, o animal tem que estar saciado, pelo menos em volume, tá? E aí eu vou reduzindo gradativamente as calorias. O que eu tenho visto? Eu trabalho com peso e percentual de gordura. Eu gosto de fazer humanos. Eu tenho um programa que eu calculo o percentual de gordura do animal. Às vezes, já tem casos, por exemplo, de animais que perderam 3 quilos e perderam mais de 20% de gordura. E isso é fantástico. Por quê? Porque ele não perdeu massa magra. Então, meus animais, os pacientes, geralmente, eles ficam com a massa muscular maior e o peso não diminui tanto, porque não é esse o objetivo. Tratar a obesidade é um processo crônico, é um processo inflamatório, é uma reeducação do tumor, né? Porque a gente tem ainda tem aquela, ele tá gordinho, tá bonitinho. Não, gente, às vezes o animal para você, ele pode estar, não, peso, mas na hora que eu bato o olho, eu falo assim, seu animal está obeso, ele precisa de emagrecer. Quantas vezes o doutor falou assim, mas eu não quero que ele... Aí, dá 6 meses, começa problemas articulares, problemas no coração, porque vai dando sobrecarga. Aí eles querem que emagreça. Eu vejo muito cadela castrada ganhando peso. Pelo menos aqui em casa, o que eu tive problema de peso foram com os castrados. As cadelas, principalmente. O animal castrado, teoricamente, né, ele vai ficar mais quieto. Ele vai gastar menos energia. Não é que o metabolismo dele diminui, ele vai gastar menos energia. Né? Ele não vai ficar igual, por exemplo, vai ficar o tempo todo, quando vem o cio, vem aquelas oscilações hormonais, aquele estresse, né? Vamos supor que o animal ele vai ficar mais quieto. Se ele ficar quieto, consequentemente, eu preciso diminuir as calorias dele ou dela. Então, castrou o animal, eu tenho que reformular a dieta. Tanto é que na tese eu faço nas primeiras perguntas: se é um animal que vive em apartamento, porque gasta menos energia. Se é um animal castrado, porque gasta menos energia. Então, existem fatores de correção, por exemplo, animais que convivem com o inteiro, ele precisa de mais calorias. É o único animal que fica na cama do tutor, onde o tutor trabalha o dia todo e ele só brinca à noite. Esse animal, se eu não diminuir as calorias dele, ele vai ficar obeso. E é muito rápido, porque a alimentação natural é gostosa, então eles querem comer-se cada vez mais. Sim, sim, verdade. Gente, é muito palatável
A Belinha, ela era muito enjoada, assim, para comer, ela não aceitava. E com a alimentação natural, ela come tudo e, assim, acha o máximo, sabe? Então, é muito... Às vezes a gente tem que falar assim, calma, Belinha, come devagar. E é muito legal, porque com a ração eu vejo, às vezes, você come ração que às vezes fica enjoadinho, às vezes não tá tão assim. E a Belinha, depois que ela passou para alimentação natural, nunca mais tive problema com ela. É, a alimentação natural é a vida, né? É a gente comer de forma saudável, tudo fresco, né, gente? Não tem segredo, não tem segredo. Se coloque no lugar do animal. Eu falo, se coloque no lugar. E é aquela coisa assim, quem ama, cuida, né? Então, assim, quem não quer, arruma desculpa. Então, duas variações. A partir de que idade posso introduzir a alimentação natural no pet? Eu não gosto de começar a alimentação natural para filhotes até 6, 8 meses. Porque exige uma suplementação muito grande. A chance entre o certo e o errado, ela é muito tênue. Então, eu prefiro dar ração para filhote até 6, 8 meses, para só então entrar com alimentação natural. Por quê? Porque aquele tempo de adaptação, o corpo está conhecendo o seu animal. Depois ele vai conhecer o gasto energético. Já aconteceu de eu entrar com alimentação natural. Filhote, já, eu estou com uma filhote de 6 meses, uma cliente, né? Já fiz cirurgia para cálculo renal. 6 meses, aliás. Então, é uma cadela que eu já tive que entrar com alimentação natural. Agora, eu tenho uma filhotinha de 4 meses que eu ainda não entrei com alimentação natural. Então, eu acho importante deixar essa salva aí, esperar de 6 a 8 meses enquanto filhote, dar para filhote ração de boa qualidade. E depois a gente entra com alimentação natural. E na prenhez? Na prenheza, eu preciso, né, de dar uma quantidade mais de cálcio. Gente, não suplemente cálcio em cadelas gestantes à torta e direita. Isso dá eclâmpsia pós-parto, tá? Mas eu tenho que dar maior quantidade de proteínas, porque ela vai ter que produzir o leite. Então, no terço final da gestação, a gestação de uma cadela dura de 58 a 62 dias. O que é o terço final? A partir dos 40 dias, eu tenho que aumentar a quantidade de proteínas da dieta e essa quantidade vai permanecer alta até ela parar a amamentação. Eu preciso aumentar as proteínas porque é para a produção do leite. Mas até os 40 dias de gestação, eu não preciso modificar a dieta na gestante. Sim, muito legal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Eu acho que é isso de perguntas. Deixa eu ver. Aumentar por cento da dieta, porque pela cadela tá prenha, não. Não existe isso. Isso tudo é empírico. Por exemplo, está dando ração. Você quer dar ração. Então, a cadela é uma cadela que está usando aí, teoricamente, para adulto, ou uma ração para sênior, se for acima de 7 anos. Entrou na prenhez, a partir dos 40 dias, eu dou ração para filhote, que tem uma concentração maior de proteínas. E ela vai comer ração para filhote até terminar a amamentação. Não tem isso de aumentar 50%, porque senão o que acontece é muita obesidade na gestação e depois a gente não consegue reverter esse peso. A cadela pare e continua. Eu fiz isso de dar a ração de filhote. A ração quem dá ração e não quer dar alimentação natural, é isso que nós fazemos. Vale para a N também. Eu não entendi, Fernanda, a sua pergunta. Vale para N, eu disse que depois dos 40 dias a gente tem que mudar a dieta. Não 50% não. Eu não aumento 50% as proteínas, eu não aumento 50% o valor calórico, não. Se eu tenho aquele protocolo nutricional, eu vou a partir da quantidade de proteínas que o animal está comendo e vou aumentando gradativamente. Então, é de maneira única, por exemplo, tem que ver a quantidade de filhotes que ela tem, tudo isso tem esses cálculos que a gente faz. Então, não é assim aumentar 20%, 40 dias, aumentar 30%, não. Depende da raça, depende da idade, depende da quantidade de filhotes. Não é simples, não, é meio complexo. De jeito nenhum.
Se a cadela está prenha, jamais faça isso, porque a chance de você fazer com que ela fique obesa na gestação ela é enorme. E a obesidade na gestação, pós-gestação, é difícil a gente conseguir voltar, porque os hormônios ali, eles dificultam demais o emagrecimento. A N petiscos, a doutora Carita respondeu, que é a questão de não passar dos 10%. 10%, exatamente. Não passar dos 10%. Então, animal de adestramento, animal que você quer agradar, sei lá, não passar os 10% do valor calórico. Eu me pergunto se é o hábito, se o tutor gosta de dar agrados para ele. Porque se gosta, eu já coloco lá na dieta. Eu já coloco o percentual do petisco, ele já vai na dieta. Sim. Então, se já tem esse hábito, vai cortar o hábito. Gente, eu repito essa frase várias vezes. Tem que ser prazerosa. A alimentação natural tem que ser prazerosa. Né? Então, assim, se você já tem um hábito de dar petisco, por exemplo, como está tomando café da manhã, já tem o hábito de dar alguma coisinha para o animal. Eu vou tirar aquele momento ali entre o tutor e o seu pet? Eu não vou tirar aquele momento, mas eu posso dar, por exemplo, um ovinho de codorna como petisco. Eu posso fazer um peitinho e dar, entendeu? Não preciso dar aquela quantidade de ovos mexidos, leite, eu não preciso dar pão, né? Tem coisas saudáveis, posso dar um pedaço de fruta. Então, assim, dá pra gente brincar aí com os nutrientes de maneira saudável. Doutor, Me o perguntaram da Curtis está com ração. saudade da senhora. Já nós estamos aí, Beth. Me perguntaram qual a ração é melhor. Eu prefiro não. Eu tenho 2 rações na minha preferência, eu escrevo, mas eu prefiro não causar polêmica. Tá? Não faço marketing de ração, como eu faço propaganda de nenhum tipo de suplemento, não faço esse tipo de parceria. Porque, assim, eu acho que eu sou paga pela minha consulta e não pelas parcerias que eu faço. Então, eu prescrevo no que eu acredito. Aquela pergunta assim, o que você daria para o seu filho? O que eu faria para o meu irmão? É o que eu faço para os meus clientes. Então, eu não gosto de fazer marketing, não faço. Tem coisas que eu quero e é um bate-papo mesmo numa consulta. Alguma dica de fruta? Eu não gosto muito de melancia, embora a melancia tenha muita água, né? Geralmente para nefropatas é excelente, mas, por exemplo, para cães obesos eu não gosto de melancia porque o índice glicêmico aumenta demais, o teor de açúcar, então o animal tem mais fome. Mas, assim, por exemplo, mas pode fazer cubos, congelar, que aí não tem calorias quase. Cubos de melão, pega um pedacinho de melão, congela e dá para o animal, porque aquilo ali o animal vai mastigar e vai durar algum tempo. Não existe. Eu vejo vários posts no Instagram, o pessoal falando assim, não pode dar laranja, não pode dar fruta ácida para o animal. Gente, não existe. Só se o animal tiver gastrite. Se o animal tiver gastrite, ele não pode comer abacaxi, laranja, mexerica, fruta ácida. Como também deve evitar o tomate. No mais, gente, tirando carambola e uva, qualquer fruta é bem-vinda para o animal. Claro, é um animal obeso. O abacate. Hã? O abacate também é uma fruta que tem muita polêmica se pode ser dado ou não. É uma polêmica desnecessária, né, Letícia? Porque o que é tóxico do abacate é a casca e a semente. Aí eu pergunto, quem que vai ficar dando para o animal um abacate inteiro? Para comer desde a casca? Gente, a polpa do abacate, gente, não é tóxica. O problema do abacate é que ele tem muita gordura. Então ele pode causar diarreia, se não tem grandes quantidades. Agora, ele não tem nenhuma toxicidade a polpa do abacate. O que não pode é a casca e aquela semente que é extremamente dura, o caroço, né? O caroço do abacate. Então, assim, são umas coisas que o pessoal vai passando de... O Google é um telefone sem fio, né? Uma informação vai passando, as pessoas vão replicando e aquilo se torna uma verdade que não tem fundamento científico. E é o nosso grande desafio hoje na área de nutrição. Eu aqui em casa eu gosto muito de banana, de maçã, manga. Maçã. Eu gosto muito de trabalhar com maçã e pera. Inclusive com a casca. Só tem que tirar a semente, dar com a casca e tudo. Aqui, normalmente é porque eu uso para os petiscos, né? Eu faço uns petiscos naturais com aveiazinha, né? Para usar para o treinamento.
e para enriquecimento ambiental, eu não gosto de usar aqueles industrializados, bifinho, eu não gosto de usar. Aí eu faço e aí eu uso essas frutas, e aí eu acho bacana. Sim, são frutas hipocalóricas, elas não têm tanta calorias. Eu gosto muito de trabalhar com maçã e pera. A banana, a gente tem que ter algum cuidado por causa do valor calórico dela e tudo, algumas patologias, mas também é extremamente bem-vindo, os animais adoram. Às vezes a gente fica doente, não quer comer nada, eu falo com a banana, aquecer a banana por micro-ondas, que ela fica mais docinha ainda, eles aceitam mais ainda. Então é bem tranquilo. Não A existe. manga, eu uso ela no calor, eu bato com água e ponho nos cubinhos de gelo. Aí eu jogo assim no terreiro para eles brincarem e para eles ficarem chupando o cubinho, que aí refresca. Como esses cubos de gelo, uma coisa que eu gosto muito é fazer o caldinho da carne, né? Só a carne, você faz a carne normal e aí deixa queimar um pouquinho a panela ali, e depois você retira e coloca a água e deixa ferver. Então vai tirar toda aquela parte que ali na panela, forma um caldinho mesmo, bem natural, e ali você congela em forminhas de gelo. Os animais adoram aquilo ali. Você pode colocar, inclusive, às vezes no inverno, onde querem tomar mais muita água, se coloca na água. Não é para deixar gelada a água, mas só para dissolver ali, para ficar mais palatável, para não diminuir a ingestão de água, para cães que têm problemas renais. E no verão é fantástico. Para cães de grande porte, Golden, Labrador, eu ainda falo para colocar aqueles potinhos de 5 ml de café, e fica maior, né? Então, é muito bom Amo. esse caldinho de carne mesmo com petisco. E é menos calórico que a fruta. Verdade. Que acabaram as perguntas. Eu acho que a gente pode encerrar. Acho que a gente ficou quase uma hora, né, doutora, batendo papo aqui, tirando as É, dúvidas. É um assunto muito legal, um assunto muito extenso, que precisa ser falado, justamente porque tem essa questão do Google e muitas informações que não são bacanas, que podem prejudicar a saúde do seu animal. Então, eu quis trazer a doutora aqui porque eu vi o Instagram dela, achei muito, muito legal, com muito conhecimento, com muito conteúdo de valor. E aí eu convidei ela para vir aqui para falar mais um pouquinho. Eu vou deixar o Instagram dela aqui para você, vou salvar a live. E mas é isso, mas ela entende de vários assuntos, como ela disse, ela é PhD em como que fala? gastroenterologia. Isso, é porque é difícil. Então, assim, a gente já teve ideia de outras lives sobre obesidade mesmo, que você me perguntam sempre. Então, hoje a gente, assim, deu um primeiro passo para atender as dúvidas de vocês, para divulgar o trabalho dela. E é isso, doutora. Se você quiser falar alguma coisa. O pessoal pode deixar as dúvidas aí, tanto no meu Insta, no Adotei Pet, e sugestões de lives também, né? Por exemplo, a obesidade é assim, uma das coisas que mais matam hoje. Então, é um assunto extremamente importante e as pessoas precisam se conscientizar que o olho do tutor não é o melhor diagnóstico para a obesidade, porque para ele o cachorro vai estar sempre fofinho e bonitinho. Então, assim, reavalie esse pensamento e vamos considerar a obesidade como uma patologia que a gente precisa tratar como tal. Então, a gente pode falar de várias coisas interessantes, né, dentro das patologias mesmo, das prevenções, né, problemas renais, como prever problemas renais, obesidade. Vamos deixar o pessoal votando aí e a gente combina uma próxima oportunidade, fala de um assunto mais específico. Eu adorei, achei muito legal, achei sensacional. Eu escuto muitas vezes aqui, tenho certeza que o pessoal vai adorar também. E é isso, muito obrigada, viu?